Olá, muito boa tarde. No próximo fim de semana, Roma acolhe a Peregrinação Internacional das Famílias. Fátima e Luís Lopes, responsáveis pelo Departamento Nacional da Pastoral Familiar, vão participar nessa peregrinação e hoje são convidados do programa Eclésia para nos falar do alcance desta iniciativa no contexto do Ano da Fé. Antes, mostramos outros acontecimentos que estão a marcar a atualidade religiosa. A Igreja não é uma ONG. A afirmação é do Papa Francisco e foi pronunciada na primeira homilia após a eleição. Esta semana repetiu-a no Vaticano. O Papa é determinado a falar da Igreja. Palavras incisivas para falar da especificidade dos católicos, que voltou a lembrar na audiência pública desta semana no Vaticano. La Chiesa non è un negozio. La Chiesa non è un'agenzia umanitaria. La Chiesa non è una ONG. La Chiesa è mandata a portare a tutti Cristo e il suo Evangelo. Questa è la Chiesa. Francisco sublinhou que, na sua missão, a Igreja não se transporta a si própria, mas sim a Jesus e à sua caridade, questionando os presentes sobre o amor que levam aos outros. È l'amore di Gesù che condivide, che perdona, che accompagna? O è un amore troppo allungato, no? Quando si allunga il vino tanto che sembra acqua. É così il nostro amore. Antes de dar início à sua catequese semanal, o Papa Francisco fez questão de saudar os que mal conseguiam entrar na Praça de São Pedro, pondo em prática naquele instante o seu apelo constante de ir às periferias. A catequese destacou ainda a figura de Maria como imagem e modelo da Igreja, a que os católicos devem recorrer nos momentos de dificuldade e provação. A Caritas Portuguesa aposta na qualificação da ação social da Igreja através da formação de agentes pastorais. É a concretização do projeto Mais Próximo. A gente tem outras maneiras de... A formação destinada aos agentes da pastoral, promovida pela Caritas Portuguesa, destacou a importância da ação transformadora da doutrina social da Igreja na sociedade e reuniu cerca de 50 pessoas de diversas dioceses e conferências vicentinas com diferentes experiências no terreno. Temos apostado na formação dos agentes da pastoral social para que, assim como na liturgia é suposto que os cantores cantem bem, estejam afinados e saibam cantar, também aqui não sejam pessoas que, assim como assim, dão de comer ou a roupa aos pobres, não é? E que tenham formação em eclesiologia, formação em atendimento de proximidade e agora a grande formação em doutrina social da Igreja, que é um património particularmente relevante nesta área, como é óbvio. O projeto Mais Próximo promove a formação para que, nas paróquias das várias dioceses, existam grupos organizados na área da caridade, na atenção especializada ao outro, com uma formação organizada e difundida por estes agentes pastorais. A Diocese de Beja já está a concretizar este projeto. Nós vamos contactando os senhores padres, as paróquias, porque estamos com o módulo Ação Social na paróquia, e queríamos que esta formação passe toda a Diocese, percorra a Diocese, para que animemos as paróquias a criar grupos paroquiais de ação social, ou seja, que a caridade seja uma realidade instituída nas paróquias. A formação na área social é fundamental para que todos os envolvidos possam ter uma atuação mais eficaz, com ações transformadoras na sociedade. Na promoção humana, no desenvolvimento, no cuidado, particularmente dos mais frágeis, dos mais pobres, mas não no sentido de um assistencialismo, de uma caridade, no sentido verdadeiro, ou seja, de um amor que faz viver, de uma liberdade que torna mais livre a vida dos outros. Nós temos-nos apercebido que as pessoas não sabem o que é caridade. E com este projeto, as pessoas ficaram
com outra visão do que é a caridade e da necessidade da caridade estar organizada nas suas comunidades. Há formações que se começa com um número X de pessoas e acaba com muito menos. Este projeto começa com menos e acaba com mais. No encontro promovido pela Caritas Portuguesa em Fátima também ficou patente que a solidariedade não é suficiente para ultrapassar a crise, que não deve ser entendida como fatalidade. É um combate fundamental, não nos tornarmos indiferentes e, de facto, compreendemos, como dizia o Papa João Paulo II, que somos todos responsáveis por todos. Mas a crise tem os seus mecanismos e eu diria que era muito importante que nós não nos compreendêssemos, por exemplo, no nosso país, como se fosse uma série de moedas, mas que as pessoas são mais importantes que as coisas. Para os próximos anos, a Caritas pretende assumir um papel fulcral na animação comunitária, que passa por promover ações na Igreja e na sociedade em resposta a reais necessidades, em particular a favor dos mais pobres. A doutrina social da Igreja é isso, e é assim, e de facto. Em Lisboa, a Universidade Católica Portuguesa foi anfitriã de uma conferência internacional sobre a investigação em toxicodependência nos últimos 25 anos. Uma iniciativa promovida pela Federação Internacional das Universidades Católicas. Minhas senhoras, meus senhores, meus amigos. Combater e prevenir a toxicodependência tem sido, nos últimos 25 anos, o grande objetivo dos investigadores presentes nesta conferência internacional. Um pouco por todo o mundo, vários têm sido estudos feitos por professores e alunos de várias universidades católicas. Durante 3 dias, reuniram-se na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, para revelar os resultados de inúmeras pesquisas, fazer um ponto de situação e planear parcerias e novas investigações. Toda a universidade deve se preocupar com todo e qualquer tema. E uma universidade católica deve preocupar-se ainda mais com os temas que atingem ou ameaçam a nossa própria humanidade. Então, o que está em jogo não é tanto combater um problema, mas aprofundar as raízes, as causas desse problema. Estudar a toxicodependência para assim descobrir e encontrar soluções para muitos dos problemas humanos com que se deparam as sociedades atuais. Problemas para os quais os cristãos devem estar atentos e esclarecidos de forma a poder ajudar os mais necessitados. De que maneira nós podemos, de uma visão crítica de universidade, encontrarmos outros métodos de abordagem do chamado problema da toxicomania e também de que maneira, com que métodos, com que disciplinas, com que saberes nós podemos resgatar o ser humano que está, digamos, afundando numa situação como essa. De acordo com o relatório do Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência, o consumo de droga é uma das principais causas de morte entre os jovens na Europa. Já em Portugal, e segundo dados do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, o total de toxicodependentes em tratamento chegou em 2012 a quase 40 mil pessoas. Um aumento no abuso de drogas que poderá ter na crise uma causa direta. Estatísticas pouco animadoras que revelam o muito trabalho que há ainda por fazer. 25 anos dá à investigação maturidade e consistência. E eu espero vivamente que desta conferência possam surgir aproximações a essas soluções e que deste diálogo possam surgir projetos, programas que tragam soluções às pessoas, porque é isso que elas precisam, aquelas que estão mais envolvidas realmente nestes problemas. Existem atualmente várias centenas de universidades católicas espalhadas por todos os continentes. Cerca de 200 estão associadas na Federação Internacional das Universidades Católicas. Uma ligação que é considerada muito importante, principalmente nos dias de hoje. As universidades católicas têm realmente à sua frente um desafio tremendo nos tempos que correm, que é o desafio da compreensão da geração que a busca, que está à sua procura, que bate a porta às universidades à procura do saber. Portanto, a Universidade Católica abre-se realmente a quem a procura, mas tem que perceber essas pessoas que a procuram e tem que ir ao encontro dos seus problemas.
A Federação Internacional das Universidades Católicas é uma entidade reconhecida pela Santa Sé desde 1949. 25 anos de investigação internacional. Em cada semana, leituras da Bíblia lidas nas missas dominicais são desafios para a atualidade. Eles são agora apresentados por outras palavras. Não sou como os outros. Quando penso como o fariseu. Depois, confrontado com a experiência diária, descubro-me, afinal, frágil publicano. É, porém, nesta fragilidade que Deus me visita e me olha com olhos de pai. Corrige porque ama, recusando ficar indiferente ao meu caminho, ainda que respeitando o defeito da escolha. Se entrego à sua misericórdia o meu passado, pois em minhas mãos a graça do futuro, como quem deposita uma semente na terra e não se poupa esforços para a cuidar. Só Deus ama assim, de graça. Para acompanhar esta e outras notícias da atualidade religiosa em Portugal e no mundo, veja o portal de informação da Igreja Católica em Portugal em agência.eclesia.pt. Agora falamos da peregrinação das famílias a Roma com Fátima e Luís Lopes, responsáveis pelo Departamento Nacional da Pastoral Familiar. Boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Que oportunidade será esta, Luís Lopes, de um encontro mundial de famílias no contexto do Ano da Fé? De facto, este já estava programado, mas eu creio que a eleição do Papa Francisco vai trazer uma nova, enfim, alguma perspectiva nova, diferente, até porque soubemos há bem pouco tempo que ele, da decisão da reunião com os cardeais, marcou um sino sobre a família, um sino extraordinário. E, portanto, esta peregrinação ganha uma outra visibilidade e, ao mesmo tempo, é capaz de ser a rampa de lançamento também para o Encontro Mundial das Famílias que se vai realizar em 2015 em Filadélfia. Portanto, há toda uma agenda ligada à família que eu creio que está a ser valorizada e, para nós, ficamos encantados de poder ter realmente toda a Igreja, desde os bispos até aos leigos, a trabalharem nesse sentido de, sobretudo, fazer uma pastoral diferente, queremos melhor, mais preocupada com o encontro e, ao mesmo tempo, a evangelização. E, portanto, é nessa perspectiva que nós vamos participar e que algumas outras famílias portuguesas estarão lá e que, de facto, acho que vai ser uma grande jornada também para o mundo, porque realmente cada vez mais sentimos que as pessoas estão atentas àquilo que vem de Roma e aquilo que os ventos que podem soprar de Roma. Será, sobretudo, Fátima Lopes, um encontro com o Papa Francisco, esta peregrinação? Sim, eu acho que é um encontro com o Papa Francisco, com a Igreja, e também esta peregrinação corresponde a outras peregrinações que se vão fazendo e que penso que são importantes. Quer dizer, a Igreja abriu uma porta à família, à reflexão sobre a família, a novas linhas de pastoral. Os bispos estão muito atentos e isso eu acho que este ano deu-se um salto qualitativo, pelo menos notou-se, talvez até pela questão da crise económica que estamos a passar, mas notou-se uma atuação dos bispos nas suas dioceses. E as dioceses estão a trabalhar pilares importantes sobre a família, como a questão das afetividades, dos afetos, a família como dom, como projeto de Deus, como um espaço de transmissão da educação, daquilo que, enfim, que hoje
temos que estar preparados para este combate social, e eu acho que a Igreja está a fazer esse caminho. Verificamos, de facto, que algumas dioceses elegeram o tema da família como central ao longo deste ano. Um bom sinal, e aqui quando falamos das dioceses também não esquecer os movimentos, porque há movimentos novos e há renovação em alguns movimentos ligados à família, que são também muito importantes. E a grande questão é também aquela que vem, digamos, do Papa Francisco e desta questão, que é as franjas, que é as periferias, ou seja, a pastoral pode ser melhorada, mas também tem que estar atenta também a essas periferias, a essas outras realidades familiares que vão aparecendo e que a Igreja tem que acolher com um coração misericordioso, diz o Papa, mas acolher essas novas realidades e saber dialogar com essas novas realidades. O Papa Francisco disse na entrevista que concedeu às revistas dos jesuítas, falou da família e falou que, enfim, num desabafo quase, disse que não podemos insistir somente sobre questões ligadas ao aborto, casamento homossexual ou uso de métodos contraceptivos. Existia uma saturação do discurso da Igreja neste âmbito que o Papa quer, de alguma forma, mudar? E nós, enquanto responsáveis, tivemos sempre essa preocupação de pôr uma tónica maior na prevenção. Mas não se pode dizer não a certas e determinadas coisas sem dizer sim a outras. Portanto, o nosso primeiro, digamos, missão é promover o modelo cristão de família. Ou seja, monogâmica, heterossexual, de fidelidade, de responsabilidade, de doação, de fecundidade. Portanto, esse é o mais modelo... do que um discurso negativista acerca da Temos família. que também olhar para essas realidades, claro. Quando os Estados, quando as leis, etc., vão massacrando as famílias, nós temos que reagir e temos que nos defender e temos que estar atuantes e temos estado atuantes, pronto. Agora, há que saber equilibrar esse discurso, ou seja, não podemos ficar num discurso demasiado reprovador, negativista, mas também um discurso promotor de valores, promotores de bons exemplos, e é por esses bons exemplos, por esses gestos, que eu creio que também a Igreja está a conquistar espaço, abertura para haver diálogo e para haver encontro. Fátima, há pouco o referi esse sínodo sobre a família para outubro do próximo ano. Quando se conheceu essa vontade do Papa, imediatamente surgiram questões ligadas, por exemplo, aos divorciados recasados. É de prever aí o debate do assunto, pelo menos? Eu penso que sim, que a Igreja... E é urgente que se debata o assunto? Sim, acho que é um desafio, não é? E, portanto, é um desafio a muitas famílias que se reconstruíram, que querem ter um lugar social, que têm uma palavra, uma voz ativa, que é muito importante, e penso que, de facto, a Igreja tem que refletir esse assunto, tendo em conta também a questão das políticas sociais, que muitas vezes não são amigas da família em termos da estabilidade, do matrimónio, da fidelidade, e, portanto, eu acho que tudo isso é um grande desafio à Igreja. Portanto, é uma mudança de mentalidade. Nós temos que estar abertos. Tudo vai levar muito tempo, porque estas coisas não se mudam de um dia para o outro. De qualquer modo, penso que a Igreja, enquanto espaço de comunhão, tem que saber acolher, e, portanto, o acolhimento é a palavra-chave dessa realidade. E são esses desafios que o próprio Departamento Nacional vai enfrentando e vai promovendo o acolhimento? Sabemos que numas dioceses é mais fácil, ou em certas igrejas é mais fácil do que noutras, mas é partilhando essas experiências que também nós vamos ganhando. Há serviços novos que estão a ser implementados em certas dioceses que têm já alguns resultados positivos e que podem partilhar com outros. É aprendendo uns com os outros. Movimentos diocesanos, movimentos laicais, enfim, toda essa realidade que tem que ser estruturada, e nós pensamos que o Sino vai dar uma contribuição muito grande. Também chamar a atenção que 2014 faz 20 anos o Ano Internacional da Família, portanto também algumas instâncias internacionais, também os governos podem de alguma forma ser chamados à atenção, porque às vezes há pequenos detalhes que estragam tudo, quer dizer, pequenos detalhes na lei, ou na fiscalidade, ou na economia, ou nisto,
que vão baralhar as contas todas da família. E de facto nós sabemos que com a crise, com o desemprego, com muitas famílias a deixar a sua casa, a abandonar a sua casa para regressar à casa do sogro ou do pai, tudo isso está a levantar problemas novos e nós temos que... Muitas vezes as decisões, por exemplo, dos advogados com a custódia dos filhos, montes de crianças que passam uma semana em casa do pai, uma semana em casa da mãe, depois com as outras famílias. Portanto, são tudo realidades novas que nós temos que saber acolher, mas também dar resposta. Regressemos a esse encontro deste fim de semana em Roma, da peregrinação das famílias ao túmulo do apóstolo Pedro, creio que é assim que se designa, ou seja, ao Vaticano. Que caráter inspirador terá este acontecimento para um conjunto de atividades ao longo deste ano? De facto, nós percebemos que a Igreja é pedra e que tem que ser construída. Eu creio que é sobre essa pedra e essa construção, porque eu recordo também uma intervenção do cardeal Ravasi sobre a casa, em que ele dizia isso mesmo: o nosso Deus é um Deus construtor, não é? É um Deus que não é um guerreiro, é um Deus que constrói. E há muita gente interessada na nossa sociedade destruir, mas nós somos aqueles que promovemos a construção, e de facto Pedro é isso. É a pedra, e nós percebermos que a casa tem que ser construída com pedras vivas. E a família também é isso, uma construção? É uma construção e é também árdua. É também o berço de transmissão de transmissão da experiência daquilo que vivemos. E é nestas pequenas coisas, nestas pequenas realidades que de facto nós vamos reconhecendo a família como um dom e como um projeto. Nosso tempo chegou ao fim e agradeço-vos terem estado neste programa e que decorra, enfim, que seja uma grande experiência essa do encontro das famílias. Já estaremos para partilhar depois. Em Roma, esperemos que sim. Nós aqui no programa Eclésia por Certo daremos conta também deste encontro do Papa com as famílias neste fim de semana. Já amanhã será o comentário à liturgia dominical a preencher a nossa proposta aqui no programa Eclésia. Votos de bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.